Me desculpa, mas eu vou precisar falar isso para você. Nesse exato momento tem uma guerra acontecendo aí dentro de você, nos bastidores da sua vida, e você nem sabe do que está acontecendo. Você está todo inocente na vida. É uma guerra que você nunca vai conseguir ver com os seus olhos. E o livro de Jó é o único lugar na Bíblia onde a gente vai ver, onde a Bíblia vai deixar a gente espiar um pouquinho dessa guerra acontecendo atrás das cortinas. E hoje a gente vai conhecer um homem que perdeu tudo que ele tinha. Imagina aí na sua cabeça, tudo que uma pessoa pode ter: casa, carro, dinheiro, família. Ele perdeu tudo em um único dia. E o pior de tudo é que ele não fazia ideia do porquê aquilo estava acontecendo com ele. Então hoje nós vamos nos esforçar para entender o que está acontecendo aqui nessa história. E se você está chegando aqui agora, muito prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato. Esse é o seu canal Bíblia Talk, onde a gente abre a palavra de Deus para entender o que ele está falando para a gente de verdade agora, aqui nesse ano que nós estamos vivendo. Na semana passada, eu não sei se você viu, mas está aparecendo aqui o vídeo da semana passada. Nós abrimos um mapa sobre esses livros poéticos, que nós estamos estudando. E hoje a gente vai descer, vai colocar o pé na estrada, vamos colocar poeira nos nossos sapatos, porque nós vamos começar com a primeira história, com o primeiro livro dessa série de livros proféticos. Nós vamos começar a falar sobre o livro de Jó. E esse livro, ele vai começar com uma das piores perguntas que a gente poderia ter. Talvez seja a pergunta mais difícil. Qual que é essa pergunta, Renato? É aquela famosa pergunta: por que que o justo sofre? Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, já se inscreve, já deixa o seu like nesse vídeo, ajuda demais. E se você puder, já deixa o seu comentário também, porque faz toda a diferença aqui no nosso canal Bíblia Talk. Então vamos entender aqui o que nós estamos vendo no texto bíblico. Vamos aqui para Jó, verso 1, que vai dizer assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Então olha só que interessante, a palavra já está mostrando para a gente que ele era de uma cidade que provavelmente ficava ao leste de Canaã. E Jó, ele vivia num tempo que era muito mais antigo mesmo do que a lei de Moisés. Então ele estava vivendo num tempo onde a lei de Moisés ainda não existia. E a gente entende que ele também não é um personagem de uma história inventada. Alguém pensou e falou: vou usar essa ilustração. Ele não é uma ilustração. Jó é um personagem real que viveu de verdade. E Tiago, ele vai falar sobre Jó no Novo Testamento. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 11, a gente vai ouvir Tiago dizendo assim: vocês ouviram falar da perseverança de quem? Da perseverança de Jó. Então a gente vê que Tiago, ele está usando Jó como se fosse um exemplo ali em Tiago. E agora eu quero que você preste atenção na estrutura desse livro que nós estamos estudando. São 4 movimentos que estão acontecendo. 1, 2, 3, 4. 4 movimentos. O primeiro é o prólogo. A gente vai ver um prólogo. Depois vai ter o diálogo. E depois a gente vai ver um monólogo acontecendo. E por último, a gente vai ver um epílogo. Essa é a estrutura do livro de Jó. Eu quero que você pense aí na sua cabeça numa peça de teatro. Eu não sei se você já foi num teatro, se você teve a oportunidade, mas seria uma peça de teatro em 4 atos. E o que acontece numa peça de teatro, Renato, quando ela tem 4 atos? Acontece o seguinte: se você só assistiu o primeiro ato, sair e voltar para o último ato, você não vai entender nada do que aconteceu, porque toda a história vai ser desenvolvida ali no meio. Então, cada parte dessa história, cada parte desse livro, ela está preparando para a próxima parte que está chegando. E hoje a gente vai ficar só nessa primeira parte, só no primeiro ato, na parte do prólogo. Mas tudo bem, a gente vai caminhar muito ainda nessa série. E nessa primeira parte a gente precisa entender aqui na nossa cabeça do que a gente está falando. Ela vai apresentar para a gente quase todos os personagens que a gente vai ver ao decorrer desse livro. 3 amigos, eles vão lá visitar Jó. Mais adiante a gente vai ver Elifaz indo lá, Bildade indo lá e Zofar indo lá visitar
visitar ele também. Cada um vai defender uma forma diferente de pensar sobre o sofrimento que Jó está passando ali. E a gente vai destrinchar isso daqui 2 lições. A gente vai falar exclusivamente sobre essas pessoas defendendo o seu ponto de vista. E ainda vai ter um outro quarto amigo, um amigo mais jovem. Mas a gente precisa entender aqui já de cara que esse livro, esse prólogo, esse primeiro ato que a gente está chamando aqui, ele não começa com Jó. Na verdade, ele começa numa sala onde Jó nunca teve acesso. Uma sala que Jó ele nunca viu na vida dele. A Bíblia vai abrir pra gente uma cortina que normalmente fica fechada para pessoas como eu e você. E ela vai mostrar pra gente, vai colocar a gente dentro de uma sala. O que acontece dentro dessa sala? Satanás, ele se apresenta diante de Deus e ele faz uma acusação muito séria. Ele vai dizer que Jó só serve a Deus porque ele tem uma vida boa, porque ele tem uma vida estável, porque ele tem a família perfeita, porque ele tem muito dinheiro na conta. E ele fala assim para Deus: se você tirar toda a proteção que você coloca lá, eu tenho certeza que Jó ele vai abandonar você. E isso é exatamente o que os teólogos por aí vão chamar de teodiceia. O que é teodiceia, Renato? Teodiceia é a pergunta que está por aí desde sempre, que é qual, Renato? Que é o porquê que Deus permite o sofrimento. E aqui a gente vai ver que Deus ele vai permitir 2 sofrimentos na vida de Jó. E o primeiro deles, Jó ele vai perder todos os bens, ele vai perder todos os seus filhos, todos os 10 filhos que ele tinha. Tudo isso num único dia. E a segunda parte, o segundo ataque que ele recebeu foi no seu próprio corpo, foi na sua própria pele, na sua própria saúde. A Bíblia diz que o corpo dele ficou inteiro coberto de chagas. E quando eu falo inteiro, é inteiro de verdade. A Bíblia conta para mim e para você que foi das cabeça até os pés. Então ele estava completamente numa situação miserável. Só que aqui tem um detalhe que muda tudo, porque isso não é um castigo de Deus porque Jó ele tinha pecado na vida dele. Na verdade, isso foi um teste de integridade motivado por uma acusação que Jó ele nem sabia que existia. Jó ele nunca ouviu essa acusação, porque essa acusação aconteceu dentro de um espaço que Jó não poderia frequentar. Estava diante da presença do Senhor. Então eu gostaria que você pensasse aí dentro da sua cabeça, numa prova que você está fazendo, só que você não sabe que você está sendo avaliado. Você age normal do seu jeito de sempre e é justamente essa sua naturalidade que prova o resultado daquilo que você está sendo testado. Então Jó ele estava vivendo a vida dele normalmente, levantando, almoçando, dormindo, vivendo a vida dele normalmente, sem saber que nos bastidores da vida, lá atrás das cortinas, tinha uma acusação diante de Deus que estava ali decidindo completamente o futuro dele. E foi justamente aí, lá no fundo do poço, onde Jó ele se encontrava, que uma coisa extraordinária acontece. Porque depois de perder os seus bens, depois de perder os seus filhos, era normal, era natural que esse homem ele gritasse, ele se revoltasse contra Deus. Mas ele fez algo completamente diferente. E está aqui em Jó 1:21, que diz exatamente assim: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A gente se depara com versículos como esse. E muitas vezes a gente, numa situação completamente tão mais tranquila do que essa que Jó estava passando, a gente se desespera, a gente acaba murmurando. Mas olha só como que Jó ele reage aqui. Jó, eu tenho certeza que ele não entendeu nada do que estava acontecendo, mas ele escolheu adorar a Deus, ele resolveu não acusar, não blasfemar contra Deus. E depois do segundo ataque, com o seu corpo completamente cheio de chagas, a esposa dele diz para ele para que ele amaldiçoasse o Deus dele, para poder morrer. E Jó responde de uma forma extraordinária também. A gente vê aqui em Jó, no capítulo 2, no versículo 10. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Você consegue perceber que maravilha, que coisa extraordinária está acontecendo aqui. 2 vezes ele foi atingido, 2 vezes ele escolheu a mesma resposta. Qual que é essa resposta, Renato? A resposta dele foi continuar firme
fiel a Deus. Eu tenho certeza que ele não estava feliz em nenhum desses momentos, em nenhum desses 2 ataques. Eu tenho certeza que ele não estava feliz com a situação que ele estava vivendo. Mas eu posso te dizer com certeza, ele continuou sendo fiel, porque a Bíblia revela isso. Eu gostaria que você pensasse aí em alguém dirigindo dentro de um nevoeiro fechado que você não consegue ver nada. Eu não sei se você já desceu a Serra de Santos, quando tem aquela neblina, você não consegue ver exatamente nada diante do seu nariz. Você está aí sentado no banco do passageiro, tem uma pessoa dirigindo. A sua confiança, a confiança dessa pessoa não está ali em enxergar o que está no caminho, mas é na dependência de quem está pilotando aquele carro. Porque aquela pessoa que está dirigindo aquele carro, aquela pessoa precisa conhecer o caminho. E aqui a gente vê algo muito interessante, porque Jó, ele não sabia das acusações que estavam rolando nos bastidores da vida dele. Ele não sabia o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele não sabia de nada, na verdade ele não tinha ideia nenhuma do que estava acontecendo. Mas sem perceber, ele venceu as acusações de Satanás no exato momento em que ele mais tinha motivos para desistir de tudo, de jogar tudo pro alto. E essa, meu amigo e minha amiga, é justamente a dimensão espiritual que tem atrás da dor de Jó. Porque era justamente uma batalha que ele nem sabia que ele estava enfrentando na vida dele. Então o que a gente pode dizer que a gente entende até agora, nesse primeiro ato que nós estamos estudando? O livro de Jó, ele vai trazer para mim e para você 4 atos, 5 personagens principais e uma pergunta que é a pergunta mais difícil de toda a humanidade. Que pergunta é essa? Por que o justo sofre na vida? E a gente entende também que esse sofrimento que Jó está passando, que ele começou a passar nesses 2 ataques que ele recebeu, nasceu numa guerra que ele nem sabia que estava acontecendo. Nasceu de uma discussão que ele não estava presente. E em terceiro lugar, o que a gente entende aqui nessa lição? A gente entende que no fundo do poço, nesse lugar horrível que Jó estava, ele escolheu abençoar o nome do Senhor em vez de acusar, em vez de murmurar. Então deixa eu te dar 2 exemplos práticos nesse momento. Talvez tenha uma situação aí que você está vivendo que você nem entende direito por que isso está acontecendo com você. E a pergunta é muito simples. Você tem reclamado de Deus ou você tem adorado a esse Deus no meio dessa dificuldade que você está passando? Porque muitas vezes a batalha real da sua semana, dos seus dias, da sua vida, não é uma coisa que você consegue ver com seus olhos reais, mas é algo que está acontecendo atrás das cortinas, nos bastidores da sua vida. É uma batalha que está acontecendo no mundo espiritual e você não está enxergando. E quando você reconhece essa realidade, você pode ter certeza que muda completamente a forma como você enfrenta essa batalha. Você deixa de murmurar, você deixa de esbravejar. E você começa a adorar a Deus, você começa a orar. E tem uma coisa que eu quero que você entenda: não é preciso você entender tudo que Deus está fazendo. Você não precisa entender o plano, você não precisa nem saber que existe um plano de Deus na sua vida, você não precisa entender nada. A grande realidade é que nós precisamos aceitar que o caminho de Deus é um caminho mais alto, que os pensamentos dele são mais elevados do que o meu e o seu, que nós somos os meros mortais aqui nesse plano que nós estamos vivendo. E que no meio de tudo que nós possamos passar, no meio de todas as tragédias, ainda tem um Deus que está no controle de todas as situações nas nossas vidas. Você pode ter certeza que Jó, ele não entendia nada do que estava acontecendo com ele, mas mesmo assim, ele decidiu adorar a Deus. E o que parecia ser o fim da história de Jó, na verdade, foi o começo de tudo aquilo que Deus ainda estava para fazer na vida dele. Deus, ele não estava afastado, Deus não estava ausente no momento da dor de Jó. Deus, ele sabia de cada detalhe. Deus, ele sabia de cada dificuldade. Deus, ele viu cada lágrima, mesmo ali enquanto ele estava em silêncio. Só que a pergunta que nós temos aqui sobre Jó, nesse segundo vídeo dessa série, é: será que Jó, ele vai resistir com essa fé dele até o final? Porque os amigos de Jó estão chegando e cada um vai trazer uma perspectiva diferente. No próximo episódio, a gente vai entrar aqui, nós vamos entender o coração de Jó de verdade. Então, se esse vídeo de hoje te ajudou, já deixa um like aqui, já compartilha esse vídeo com alguém que também precisa assistir esse vídeo. Já me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, qual igreja que você pertence. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje, com essa aula introdutória sobre o livro de Jó, dos livros poéticos. Que Deus em Cristo te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo.